Acompanhe a partir de agora 2 em 1, a série de entrevista com os 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia, ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube e H2 Foz. Compromisso com a cidadania. Olá, bom dia. São 11 horas em ponto nesta manhã de quarta-feira, 4 de setembro de 2024. E a partir de agora estamos começando com você mais uma edição da nossa série de entrevistas 2 em 1, uma produção conjunta da Rádio Clube FM 100,9 e do portal de notícias H2 Foz. Serão entrevistados ao vivo os 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu de segunda a sexta-feira até o dia 10 de setembro, sempre nesse espaço, das 11 às 12 horas. A série de entrevistas reforça o compromisso da Rádio Clube do H2 Foz com a pluralidade ao garantir voz para todos os candidatos. Oportunidade imperdível para aprofundar o debate sobre a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Comigo está Paulo Bogler. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, estamos aqui dando mais um passo aí nesse movimento aí pela cidadania, como você falou. Esse programa aí que é uma contribuição, uma porta aberta que se soma aí às iniciativas exatamente para a gente debater a cidade, mas principalmente dar voz àqueles que se propõem a gerir o município de Foz do Iguaçu. Moacir, lembrando que a agenda de entrevistas foi organizada em ordem alfabética, com base no nome de urna de cada candidato. O tempo é igual para todos os 7 terão 1 hora para expor seus projetos e suas ideias, com cada entrevista com um pequeno bloco de rápido intervalo e retoma novamente a continuidade das entrevistas. Hoje recebemos o candidato a prefeito Jurandir de Moura Latinha, ele que é da Federação Rede e PSOL, que tem como vice Cleomara Silveira. Bom dia, Jurandir de Moura, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia a assessora da rádio que está aqui, né? Eu não sei o nome dela. Claudete, tá? Claudete, né? No apoio total aqui. Bom dia a todos os seus ouvintes, telespectadores, porque aqui tem prefixo e imagem também, né? Eu peço licença para vocês, para mim se apresentar, fazer a minha descrição em respeito à inclusão aos com necessidade de visão. Por favor, fique à vontade. Meu nome é Jurandir de Moura, tenho 1,74 m de altura, sou da cor branca, tenho cabelo e barbas grisalha, tenho os olhos verdes, estou usando uma camisa verde e branca, estou usando uma calça jeans da cor azul lavada e estou usando uma sandália aberta, mas com calcanheira. Obrigado, candidato. Para a gente começar, então, uma apresentação assim da sua biografia, da sua trajetória, quem é Jurandir de Moura Latinha, por favor? Então, eu cheguei nessa cidade e virei líder natural, não foi eu que me propus a ser líder, né? E eu cheguei aqui, a gente não tinha muita opção de emprego na época, né? E tem a minha história aí, que a Câmara, a TV Câmara, fez essa homenagem pra gente. E eu não sabia nem que eu era laranja. E aí eu ia lá, vocês querem laranja na ponte, mas eu não sabia muito bem. E foi aonde que eu comecei de a pé, montei um depósito de reciclagem, comecei a comprar latinha, né? E dali eu comprei uma Kombi, tudo irregular, que na época não tinha muito fiscalização, né? Não tinha poucos carros na cidade, né? Uma Kombi, escrevi compra-se latinha. E aí eu acabei entrando nesse ramo e fui pondo gente, às vezes, para trabalhar para mim, sempre ilegal na época, porque na época não era fácil abrir uma empresa, né? Depois que viu o governo Lula que a gente conseguiu abrir uma empresa com mais facilidade. Quando o cara falava que era empresário, ele casava até com a filha do prefeito de qualquer cidade, né? Era difícil ser empresário. Hoje você está conversando com o cara tem 3, 4 empresas e às vezes você abre com uma facilidade grande. Então aí eu comecei a fazer movimentação e eu sempre errei nisso, porque eu fazia muito sozinho, muito isolado, né? Sempre meio sozinho, por luta por moradia digna, parcelamento do solo, pelos ribeirinhos urbanos, moradores de Falapitas, né? E essa luta começou, né, às vezes
brigar por inundação, que às vezes as pessoas mais pobres eram inundadas, perdiam móveis, às vezes de madrugada. E foi várias lutas, aí já me engajei também na reconstrução daquela época do Centro de Direitos Humanos, né, de Foz. Aí a gente criou mais corpo, teve mais gente que a gente já começou em um grupo. E foi essa luta em conferência de saúde, conferência de assistência social, muitas audiências públicas, acho que eu sou o maior que mais participou de audiência pública em Foz do Iguaçu, né? E sempre participando mesmo na guerra, na luta, brigando por causa desse transporte que está aí, né? Que poderia ser pior ainda se não fosse a luta da gente. E aí nasce o Latinha. Mas o meu nome, sempre vocês vão ver quando você vai ver as pessoas me chamar de polaco. Você pode ver, é uma pessoa que me conhece há muito tempo, é parente meu. Então por que apareceu o Latinha? Um amigo de Três Lagoas, amigo entre aspas, na época ele para me humilhar, ô Zé Latinha. Aí eu escrevi polaco Latinha nos cartãozinhos, naquela época estava saindo aqueles primeiros telefone fixo, que era 300 e poucos reais, né? Porque antigamente valia o valor de uma casa, né? Um telefone, né? E eu começava a divulgar os cartãozinhos com polaco Latinha. E sumiu o polaco e ficou só o Latinha. E aí é bom vocês me darem essa oportunidade de falar quem é o Latinha, porque muita gente associa isso aos meus goles. Eu gosto de cerveja, mas não tem essa associação, não. Essa associação do Latinha é por eu ter sido o segundo maior reciclador de Foz. Era a Foz Habita, depois era eu. Tem gente que está rico aí que trabalhava para mim, trabalhava com o meu dinheiro, né? A própria Morumbi era da mãe do... esqueci o nome dele agora. Eles deram uma melhorada quando eles fizeram uma compra na Itaipu, mas eles eram vendedor para mim. Eles, o Edinaldo, o seu filho do seu Clóvis, o Ari, né, que na época era o seu Clóvis. Então essas pessoas tudo, a maioria trabalhou para mim e hoje estão bem, graças a Deus. Muitos não reconhecem, outros reconhecem. Eu estive agora gravando com o Dantas lá em Três Lagoas. Eu falei, tá vendo esse menino aqui? Ele trabalha para mim por R$10, cara, eu dava serviço para ele de dó. Eu acabei de falar, eu tô sentado, mal Dantas, poderia eu estar mentindo, né? Ele chegou, me abraçou, eu fiz até foto com ele, Sidney Sucata. Falou, esse cara me ensinou a ganhar dinheiro, tudo que eu tenho eu devo pra ele. E tava o Dantas e tava a minha intérprete. Cara, ele falou, puta, eu tinha acabado de falar, entendeu? Por uma causa a pessoa apareceu. Mas é isso. Candidato, numa campanha eleitoral, principalmente uma campanha difícil, como a de prefeito, né, na candidatura aí à prefeitura, os partidos eles fazem um esforço e acordos pelo tempo de horário eleitoral gratuito, porque maior tempo, maior visibilidade, maior exposição ao eleitorado. O senhor não tem usado o seu tempo no horário eleitoral gratuito. O que aconteceu? Faltou planejamento? O senhor pretende retomar esse horário? Não, Cláudio, não faltou. O que faltou mesmo é dinheiro. Hoje eu achei assim, sabe, e acho que todos os eleitores acham isso, porque se fala horário gratuito. O horário é gratuito, mas a produção se torna caro. E assim, eu penso que se você não pegar um produtor bom, que estiver meio ligado a alguma imprensa nessa cidade, a gente vê isso nas grandes produções, parece que você vai ter dificuldade até de passar o material para a TV. E a situação é que uma produção, fiz o levantamento. Eu tenho 24 segundos e acho que 42 de inserção e 24 de programa, é muito pouco. Primeiro levantamento que eu fiz, R$80 mil. Aí enxuguei, baixou para 32. Aí conversamos 25. Só que 25, sabe, mil fora, você tem que pagar ainda uma empresa para levar, que eu não sei quanto que é isso, mas eu acredito que ia voltar de novo para os 32, né? E se eu te falar, ontem eu tive essa notícia e eu fiz um material. Fiz material gráfico para mim e para os meus 5 candidatos, porque não tem como você não trabalhar com material gráfico. Isso lá para frente, daqui uns 20, 30 anos, talvez vai acabar, vai ficar tudo digital, mas ainda tem que ter o material gráfico, né? Eu fiz esse material porque eu esperava que a rede fosse, no mínimo, mandar o dinheiro no material gráfico, que não é uma coisa cara. Fui surpreendido ontem pela rede dizendo, olha, nós não temos um centavo. E agora eu vou ter que me planejar, porque eu estou com dívida, eu tenho que declarar e tenho que pagar quem fez esse material, né? Vou ter que cortar um material que estava planejado, né? E aí eu vou ter que cortar esse material, vou ter que ver como que isso funciona legalmente dentro da justiça eleitoral, vou ter que fazer um jantar. E todo mundo sabe, né, que a maioria dos jantares que os políticos grandes mas eles cobram lá R$1.000 por jantar. Mas eles não pegam o dinheiro, eles dão para os próprios povos deles ali para poder dizer que aquilo foi arrecadação para poder jogar na campanha, entendeu? Para não ultrapassar o teto e
para poder gastar aquele dinheiro escondido. Todo mundo sabe isso. Eu vou ser o contrário. Eu vou ser o único candidato que vou precisar mesmo que o cara pague. E o duro que a maioria dos meus amigos, por eu ser periférico, rapaz, tem gente que não vê 500 no bolso faz tempo. Eu vou ter que chamar os inimigos para me ajudar, que é quem tem dinheiro, né? Já vou aí avisar a turma do General, do Paulo, do Santos, tem dinheiro. Tenha dó, meu irmão, tenha dó. Eu já estou aqui dentro, entendeu? Já estou aqui dentro, vou perrear vocês e não adianta. Com o jantar, o senhor já está, a perreia vai ser a mesma. Vem me ajudar. Ô Latinha, ainda na matemática, o senhor já fez uma estimativa de quanto pretende levantar para custear esses valores mínimos aí que o senhor já elencou alguns, material gráfico, deslocamento, etc. Tem uma base e para arrecadar vai ser assim, buscando esse apoio do eleitorado e de apoiadores, ou pretende chegar em alguma outra fonte de financiamento? Se eu não conseguir cortar alguns contratos que já está pronto, isso na verdade não está no papel, né? Alguns, se eu conseguir cortar, eu diminuo. Se eu não conseguir, eu tenho uma dívida de 28 mil, porque eu tenho que honrar. Parece muito dinheiro, não se engane. Ninguém gasta só o teto. A gente sabe que tem gente que vai gastar 20 milhões e ninguém acredita quando eu falo. Ou mais. A campanha do Reni não baixou de 20 milhões. Aquela campanha do Chico não baixou desse valor também, que disputou ele e o Reni. Então essa campanha aqui é uma campanha que está se polarizando com dois grupos financeiros fortes. A campanha que está polarizando o cara com a máquina do Estado, com a máquina do município. E eu vou dizer para você, as pessoas têm que cuidar. Eu não tenho coronel lá em cima. Então todos os candidatos, com exceção do Caíme, a gente tem que ser honesto nisso, todos eles estão trabalhando para ganhar a eleição com o apoio dos seus caciques, para depois usar a máquina, o nosso dinheiro, para eleger esses caciques. Eu sei que você não perguntou e as pessoas falam, você não fala dos seus adversários, não. Fala de projeto. Projeto qualquer um faz. Projeto, genérico é o que os caras fazem. Os caras ficam lá, quando chega nessa época, eu vou resolver a saúde, o transporte. Bom, você vê o Zé Elias, ele estava lá dentro, ele CC, cargo comissionado, o vice dele cargo comissionado, o cara do partido dele até hoje, secretário, o Andreola, né, o Vilmar Andreola, ele só saiu de lá porque ele tinha que ser candidato e não pode ser, entendeu? Ele estava responsável pelo transporte público, aí ele falou assim, olha, falou em debate, as pessoas acreditam nisso, não está acreditando que nas pesquisas, e mesmo que seja Mandrake, essa pesquisa que saiu, que eu sei mais ou menos, a gente tem pesquisa interna de partidos aí, que não é esses dados, aí o cara chega e fala assim, olha, nós vamos cortar, nós vamos pagar o transporte público com o CC, vamos cortar todos os cargos comissionados. CC não vale para nada, não serve para nada. Eu também acredito, ele estava lá e não resolveu o problema do transporte público. Então é hipocrisia, cara, e nada contra a pessoa, não estou falando da pessoa. As pessoas têm que parar com isso. Então, veja bem como que é essa cidade, o que está acontecendo. E eu não tenho nenhum medo de falar. O Paulo tinha fechado um acordo com o cara da Itaipu, e não tem, porque é esquerda, a gente tem que falar a verdade, com o cara da Itaipu, com o Ratinho, porque a eleição que vem é 2 senadores, tá? Tinha fechado com eles. Eles apoiam, e com o Vermelho, eles apoiariam o Paulo, entendeu? Com a estrutura, com as máquinas da Itaipu, com a máquina do Estado, entendeu? Aí o Paulo vinha e ajudava a Grace para senadora, tá? E ajudava o Ratinho para governador, para senador, que é 2 senadores, e ajudava o Vermelho para deputado federal, porque se o Vermelho não se eleger, ele vai para cadeia. Ele é condenado, a gente tem que ser sério aqui na cidade. Aí o Paulo rompeu, foi com o Ricardo Barros. Qual que é a proposta? Eleger o Ricardo Barros a senador, entendeu? E eleger o Vermelho para deputado, porque senão o Vermelho vai para cadeia. E as pessoas têm que saber disso. Aí, tá, por vingança, o Ratinho foi lá, pegou o general. Você é meu candidato. Foi por vingança do Paulo, porque o Paulo rompeu o acordo. Era para ser o Paulo candidato. Então tá tudo no mesmo grupo. Tudo no mesmo grupo. Foi lá, o general, vamos ajudar você. Você me elege, você me traz para senador depois. Entendeu? Aí traz o Giacomo para deputado federal. Entendeu? E tentem para cá o Tarcísio, no município, se der, para presidente. Esse é um acordo. Aí, pra gente não deixar de mentira, vem esse doido aí do Zé, que é doido é o jeito de falar, porque é um cara muito educado comigo, nunca falou mal de mim. Eu tô falando das atitudes políticas, que não é da pessoa. Vem o Zé, porque tem dinheiro, né? Manda no partido, que é o João Morales, queria ser candidato, por isso que ele ficou no partido, quase correndo o risco de ficar fora por falta de legenda, a gente tem que falar isso. Foi lá, combinou com o Moro, porque o Moro, para ir para a União, pediu o direito do diretório de Maringá, o diretório daqui.
combinou com, eu vou fazer campanha para você, porque o Moro quer ser candidato a governador, que ele é senador, se ele não se eleger, ele não perde o mandato. E o Zé Elias, eu tento sair, depois você me ajuda lá, se eu ganhar a prefeitura, eu uso a máquina. Estão usando nosso dinheiro para os caciques, para ajudar você a ser governador. Aí vem o Ailton José. Tinha 2 candidatos brigando, o Bobato e o Vitorace. O Vitorace queimado pra caramba. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Vitorace. É que nem o jogador que não para na hora certa, né? Devia não sair candidato a vereador. Passou da hora. Vai lá, faz um acordo. Troca uma cidade do Nordeste. E pra quê? Qual que é o objetivo? Se Ailton chegar a algum lugar, ele ajudar a Grace, entendeu? Pra senadora, que ela quer a vaga de senadora, entendeu? E ajudar, de repente, esse cara da Itaipu para ser governador. Não dá para esses caciques mandar aqui na nossa cidade, entendeu? Candidato. Porque é direita ou esquerda. Só para concluir, então é o seguinte, você pega lá o Caíme, cara, ele tá sozinho. Você pega a minha chapa, nós estamos sozinhos, nós não estamos aqui em função de cacique. E a gente tem que aprender que quem conhece a cidade são nós. Então é nesse sentido que as pessoas têm que observar isso. Não pode as pessoas usar o dinheiro da nossa, cargo comissionado, máquina, para poder eleger cacique depois e esquecer que nós temos que querer o bem da cidade. Candidato, a sua opinião está sendo gravada aqui, a gente vai ver esse xadrez se montar nos próximos anos, mas a gente vai falar um pouquinho também do senhor, as suas pretensões políticas para a nossa cidade. O senhor, como já explicou para o Paulo, tem um plano de governo bastante curto, né? Mas o senhor é um homem experiente, já citou da periferia, da conversa com as pessoas que vivem aquela Foz do Iguaçu que a gente sempre fala, que não é a Foz do Iguaçu da mídia, é aquela Foz do Iguaçu das pessoas sofridas que acordam pela manhã. Como o senhor disse, não é demérito nenhum você buscar um reciclável para a sobrevivência. E nessas conversas, para formular uma candidatura, para formular um plano de governo, como é que o senhor está vendo? Então, a questão de eu não ter o plano de governo é que, assim, foi muito rápido a situação e a gente não era pré-candidato a prefeito, até pela estabilidade que a gente não tem. A gente anda de Uber e de a pé, ninguém acredita, vocês viram, eu cheguei de Uber aqui, entendeu? E se fosse mais perto, eu ia de a pé, porque eu moro perto aqui, mas eu ouvi dar 2 km, falei, eu vou de Uber, entendeu? Então é assim, nós temos, primeira coisa, nós temos que tentar ver se a gente consegue mexer no plano diretor. O plano diretor isolou as pessoas, isolou a cidade, entendeu? O plano diretor não respeita o meio ambiente. A gente tem que ser sério. O Caíme fala muito em meio ambiente. O maior criminoso ambiental de Foz, e às vezes uns não é por querer, mas acaba cometendo, é os próprios gestores e a Sanepar. O Sérgio Caíme fala muito da Sanepar. A Sanepar leva 170 denúncias de processo na justiça por ano. Sabe onde que quem mais denuncia a Sanepar? É Ponta Grossa. Aqui ela comete mais crime e ninguém denuncia. Então nós temos que ver isso. O plano diretor, o que ele fez? Diminuiu as rodagens dos bairros periféricos, isolou os bairros periféricos, essa perimetral. Eu discuti a desafetação, tanto social como ambiental. Essa perimetral, os caras fazem as coisas para hoje, não faz para o futuro. Essa perimetral tinha que ser feita lá na divisa Santa Terezinha, com Foz. Ela já está dentro da cidade. E as pessoas não entenderam que a cidade só está crescendo para lá. E nesse plano diretor nós temos que ter uma força política para nós poder fazer um acordo com Santa Terezinha e São José. Nós não podemos ter lá um bananal ilhado, que nós não damos nada para esse povo, quem cuida desse povo é São Miguel, e nós não podemos também estar perdendo impostos, porque nós temos aqui no Alto da Boa Vista, você anda 2.600 metros, é Santa Terezinha, você anda 2.600 metros, é Foz do Iguaçu, mas todas as lavouras que é plantada ali, quem pega o imposto é Santa Terezinha. E nós temos que estar brigando pela estrada, entendeu? O Jair Mileno fez aquela desgraça, porque aquele homem foi uma desgraça, ainda bem que já morreu, dos caminhos do futuro para poder ganhar voto. Depois abandonou, fez só uma casquinha, abandonou. Quantos tempos nós ficamos brigando com isso? E sabe por que não se resolve as coisas? Porque, na verdade, nós só tivemos um deputado aqui. É um cara ingrato, o que ele está fazendo comigo. É um cara que não cumpre acordos quando é com o pobre, entendeu? O Vitorace. Nós só tivemos esse deputado, nós não temos. Veja bem o que está acontecendo hoje com os guias de turismo. Sabe o que as cataratas estão fazendo? Tem uma lei municipal que não pode ninguém andar sem guia, tem que contratar o guia, para ajudar o guia de turismo. As cataratas falam, não precisa não. E ela está certa, sabe porque a lei é municipal. E uma lei não pode superar a lei maior. Cadê o deputado que foi lá
Esses 2 deputados nós temos, foi lá no Congresso e colocou uma lei para dizer que o turista que em lugar nenhum, por quê? Porque o parque é nacional, então ele se usa da lei nacional. Cadê os deputados aqui para colocar a lei? Porque o turista, ele é obrigado a você guiar dentro do parque. Então essa situação é que a gente tem que arrumar, mexer no plano diretor, né? A gente tem que mexer nessa LDO maquiada para poder saquear o dinheiro do servidor. Nós temos que resolver essa questão do dinheiro da Previdência do servidor. Nós temos que resolver esse déficit que tem de servidor, principalmente na Fazenda. A Fazenda praticamente está sem fiscal de preceito, meu irmão. Os que não aposentou, está para aposentar. Entendeu? Nós temos que resolver esse déficit. Como que resolve isso? Acabando com o CC. Fazendo as grandes secretarias biônicas para diminuir CC. E não trabalhar com o negócio de CC3. É diretor, entendeu? E secretário. A Fosabita tem que extinguir. A Fosabita, ela gasta o dinheiro dela, tem ano que ela gasta todo o orçamento, que chega a 3 milhões ou 4 milhões. Ela gasta todo o orçamento com 2 coisas. Com gente, com contratação de alguém para fazer projeto. Pois bem, candidato, são 2 bilhões de reais do orçamento para o ano que vem. Esse dinheiro, se o senhor for prefeito, estará em suas mãos. Como o senhor pretende dividir esse montante? Eu acredito que é mais, eu acredito que é 2 bilhões e 200, né? E 200 milhões, porque vai dar superávit e esse 1 bilhão e 700 milhões é mentira, que tiraram, separaram a Previdência, que meteram a mão. A primeira coisa que eu tenho que fazer não é eu, o eleitor. Não adianta o eleitor votar em mim e não escolher bons vereadores. Eu tenho 5 bons vereadores, mas se não gostar dos meus 5 bons vereadores, eu sei que tem gente decente na política. É pouco, mas tem. Escolha um bom vereador. Não escolha a pessoa porque ele é legalzinho, bonzinho, porque sabe, quando chega na política todo mundo é bonzinho. Vote até no cara que você odeia, que é nojento, que é chato, mas que você tenha certeza que ele é honesto, tem conhecimento. Primeira coisa é ter conhecimento, porque, cara, nós não podemos ficar com essa Câmara do jeito que nós ficamos. O que os vereadores da cidade fez, aí eu vou dizer para você, o que esse vereador fez da cidade do povo? Quer que eu falo? Aumentou o ITPI, aumentou a taxa de lixo e aumentou o IPTU. O que eles fizeram para eles? Aumentaram o salário. Entendeu? O orçamento da Câmara é o seguinte, a corrupção legalizada é que nos dá medo. A Câmara Municipal de Foz, ela gasta mais do que 66 municípios. Município, não estou falando de Câmara não, município do Paraná. Quando eu falo município, inclui prefeitura, a prefeitura tem que dar saúde, saneamento básico, tudo, inclui a verba da Câmara dessas prefeituras. O que produz? Nada. E quando produz para ferrar o povo. Outra coisa, nós temos que acabar com a especulação latifundiária, com a especulação imobiliária dessa cidade. Eu vou fazer o imposto progressivo. E eu tenho coragem, o IPTU vai ser progressivo. Eu estou ali na Adelaide Vale Budel. Vai lá para você ver quantos lotes tem lá, cheio de mato, entendeu? Ponhando as pessoas em segurança, não só em segurança de furto ou de agressão. Segurança porque aquela região é a região que tem mais escorpião, a região da Vila Holanda. É a região que tem mais aranha venenosa. Entendeu? Por quê? Porque esses caras deixam no meio da cidade para poder a especulação imobiliária. Então vai ser assim, aonde está urbanizado há anos, que o cara tem o lote, ele vai ter 1 ano para construir, senão ele vai pagar 10% no primeiro ano e vai ser progressivo, no segundo 20%. Nós não podemos ter uma cidade feia. Meu irmão, Gramado vende o quê? Vende frio. Você acha que se dependesse só de frio, nós estávamos levando uma surra de visitante que nem Gramado? Não, é porque a cidade é linda. E a cidade vai voltar a ser linda. A cidade tem que ser bonita para todo mundo e confortável para o nosso turista. Fala um pouquinho das coligações, candidato. O pessoal em Foz do Iguaçu forma uma federação com seu partido, a Rede, que até agora o senhor disse dos problemas que está tendo com relação à sua candidatura. O que está acontecendo entre pessoal e Rede? É assim, e eu não queria fazer essa crítica, sabe? Tem gente, o pessoal é um grupo muito pequeno e muito, sabe? A gente não se entendeu muito bem, porque no início, quando a gente estava formando, eu falei, e não menti, falei pro Silvio, ele tem até razão de ter me cobrado, professor Silvio, ele queria ser candidato a prefeito. Eu falei, professor Silvio, não faça isso, vai ser só mais um professor. Porque é mais fácil um latinha fazer voto sem dinheiro do que um professor nessa situação, não é que a pessoa é ruim, nessa situação polarizada, né? Não faça isso, vem para vereador, porque se o senhor vir, o senhor pega os votos da Cátia, da professora Cátia, que não está aí, porque está na mesma área. E aí tem mais uma menina que eu não lembro o nome, era para vir os dois, eu contava com 1.800 votos. No início eles tinham direito a 8 vereadores e eu 8. Aí depois eles abriram mão e falou que ia lançar 2. Mas aí eles me justificaram o motivo, né? Porque um está fazendo, acho que um doutorado, Silva, ele perde salário, você não fazer e tal.
A menina que eu não lembro, é porque ela, não sei se está num cargo dentro da escola, não sei muito bem explicar para vocês. Mas eu fiquei meio triste depois, porque o pessoal falou para mim que, assim, que eu sou, não para mim diretamente, mas a gente pega as informações que eu sou um populista. Falei, talvez seja, talvez a gente não tenha esse conhecimento, porque a gente às vezes faz algo inconsciente. É que nem a questão que eu digo que muitos gestores aqui são criminosos ambientais, mas é inconsciente às vezes, entendeu? E aí pode ser que eu seja, mas eu fiquei meio triste. Eu fiquei sabendo que um grupo dentro do pessoal está trabalhando para 2 vereadores, da Federação PT, PV e PCdoB. A Valentina, tudo bem, ela nunca foi, entendeu? Não estou aqui dizendo se me agrada ou não me agrada, entendeu? Nunca foi vereadora, tudo bem, então não dá para avaliar ela. Agora estão ajudando também a Yasmin, uma parte. E o que a Yasmin deixou para nós? A Yasmin, quando era para votar a favor da defesa, principalmente dos servidores, que tem respeito pela mãe dela, e eu tenho muito respeito por ela, estava doente, cara. É melhor que ela votasse com o prefeito, porque chamar as pessoas de idiota, seja pelo menos, sabe, eu votei, estou aqui, se vocês me perdoar, beleza. Porque eu acho uma pessoa pública não pode ser covarde. Ele pode ser tudo, menos covarde, e achar que vai enganar as pessoas. Então é isso. Espero que eu esteja enganado, que essas informações não sejam verdade, mas é a informação que eu recebi do pessoal. Mas nós temos, dentro da Unila, eu acredito hoje, apoiando nossa candidatura 80%. E nós vamos chegar a 100% da nossa candidatura, que eu acho que eles reveram algumas coisas. Inclusive, eu tenho uma menina lá que pediu material para mim, eu quero agradecer ela. Ela tá estudante, é artista plástico, né, da Unila, e eu acho que a gente vai chegar a 100% nesse povo mais de esquerda. Candidato, ainda dentro desse xadrez eleitoral, o senhor, quando colocou a candidatura na rua, o senhor falou que mirava um percentual do eleitorado de Foz do Iguaçu, que são aqueles 50 e poucos mil votos recebidos pelo presidente Lula em Foz do Iguaçu na eleição passada. Outros concorrentes também olham e visam essa mesma fatia. Por que o senhor acha que tem maior chance de convencer essa parcela de eleitores lulistas do que os seus demais concorrentes no mesmo campo? É porque assim, nós temos aqui pessoas que têm lado e temos oportunistas. É isso que as pessoas têm que saber. E essa questão ideológica, ela é válida. Você ter lado é válido. Agora, ser oportuno não. É muito mais fácil. Aqui hoje, em Foz do Iguaçu, uma cidade que tem mais de 60% de pessoas de direita, e essas, algumas, é muito conservadora, uma parte dessa, e extrema direita, é muito mais fácil. Então vamos lá. Eu tenho lado, não vou esconder lado. Agora, os que estão aí não tem lado, é oportunistas, quer ver? Sames desejou a morte do Lula e tal, mas no passado ele ganhava voto dos pobres. Ele, o Dobrandino, inclusive o MDB nasceu para combater a arena dentro do próprio quartel, para polarizar. Aí, quando o barco afunda, ele vem e virou bolsonarista, desejar a morte do Lula. Chegou a me bloquear, porque eu fazia uma defesa contra fake, que era fake o que ele fazia. Aí depois tentou trazer a esquerda junto. Não trouxe porque deu esse rolo todo, mas queria o PT, queria o povo lá. Paulo McDonald passou a vida... O Paulo McDonald existe como político, primeiro, porque o Vitor Aço estava no auge, na época arrastou ele. A gente tem que ser honesto. E segundo, em cima das obras do governo federal, que, ao contrário, desviavam, sobrefaturavam, para pegar as casas, não ele sim. Porque é o seguinte, há uma diferença do candidato ser corrupto e do governo estar corrompido, tá? Ter corrupção. Foi o que aconteceu com o Lula. O Lula ninguém provou nada, mas o governo estava com um grupo corrupto dentro do sistema. E aí ele era Lula e Dilma, chorava na rádio. O que aconteceu? Ensaiou com esse acordo lá do cara da... Eu falo o cara porque é o seguinte, o cara é um Samec piorado, tá? Da Itaipu. Espero que melhore. Aí ele ensaiou e lá, aí ia vir com a esquerda tudo junto. Mas ele foi coordenador de campanha do Bolsonaro. Então esses caras eles nunca foi brisolistas, esses caras nunca foi esquerda, eles são oportunistas. E é fácil ser oportunista quando tem força maior. O Ailton José nunca foi de esquerda. Por isso que eu saí, eu não reconheço o Ailton José de esquerda. Agora, se as pessoas acreditam nisso, porque a Grace está falando que não conhece a necessidade da nossa cidade. Se as pessoas acreditam que o Ailton José... Não vou nem dizer o Ailton José. Me diga o PSB do Paraná, me diga o PSB de Foz, que dia que foi de esquerda. Você pega lá, presidente é de direita. O secretário é radical, o Oliveirinha.
É porque eles apagam o que eles escrevem. O Oliveirinha, não tinha um dia que eu não chamava o Lula de ladrão, não chamava todo mundo de ladrão, chamava a gente por ter opção. E como o senhor pretende abocanhar essa fatia do eleitorado? Então deixa eu te falar, essa fatia eles vêm porque eu tenho lado, mas eu não quero só o eleitor do Lula, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá o André, da Cerâmica Três Lagoas, bolsonarista doente. Esse cara já matou minha fome, meu irmão. Esse cara, quando eu tive um problema de relacionamento, que eu saí quebrado, eu falei, meu irmão, eu tô morto. Eu cheguei com R$156. Eu falei, me empresta 1.000. Ele fez o Pix para mim de 1.000. Eu falei, quando que eu posso pagar? Tem que pagar parcelado em 200 mil vezes. Não, isso é seu. Alex, da Cerâmica, é bolsonarista doente. Você acha que ele não vai votar em mim? Ele conhece eu, sabe o meu caráter. Então é assim, eu estou atrás de voto, não de ideologia. Eu quero que as pessoas que votem em mim, que acreditem em mim. A única diferença que eu não vou mudar é mudar para um lado que eu não tenho essa ideologia para agradar o eleitor, por ser oportunista. Era muito mais fácil ser bolsonarista. Então, eu sou de esquerda, centro de esquerda, e vou dizer para vocês. Votei no Lula. Se tivesse a eleição hoje, Lula e Bolsonaro, ou Lula e quem for do lado direito, eu votaria de novo. Não acho o Lula bom, mas não existe. Ele é o menos pior. Eu acho que poderia ser melhor, sim. Então, eu não nego meu voto. Meu voto é Lula. E se o Bolsonaro fosse candidato único, sim ou não, eu votaria não. E eu quero que os bolsonaristas entendam isso. Porque eu não quero ser oportunista, eu não quero ganhar eles por ideologia, eu quero ganhar eles pelo meu caráter, pelo meu conhecimento, porque eu estou preparado para ser prefeito da cidade. Muito bem. Para a gente ir para o intervalo, uma última questão ainda sobre esse xadrez eleitoral. O seu partido, o PSOL, lançou 5 candidaturas à Câmara de Vereadores. Eu pergunto, o senhor pretende ser eleito, fazer alianças partidárias para administrar? Que critérios o senhor utilizará para essas alianças e que critérios utilizará para compor o seu secretário, caso seja eleito, recorrendo aí ao seu poder de síntese para a gente ir para o intervalo? Na verdade mesmo, eu não tenho um grupo formado, então assim, eu não vou olhar a cor de partido, mas eu acho que vou ter o agente político, mas é muito pouco, a gente tem que ter. Eu não acredito que eu não chegue a 20% do agente político, eu quero as cabeças mais pensantes dessa cidade, não importa qual é a ideologia dele. Não importa, se o cara estiver preparado, pode ser bolsonarista, pode ser do partido A ou B, mas eu quero pessoas técnicas. Chega desses políticos velhos atrapalhar a nossa cidade. Vou trabalhar com o servidor, porque tem servidor bom demais, e tem servidor que é mais corrupto que político na cidade. Então eu vou trabalhar com o servidor, com as universidades, fazendo projetos, e eu não vou ficar esperando deputadinho aqui, que não faz nada, ficar trazendo maletinha, e muitos ainda querendo porcentagem, para poder se promover perto de eleição. Nós vamos bater em todas as portas do Ministério. Eu vou criar um grupo para isso. Quem conhece lá. Para mim, assim, não vou me preocupar com cor de partido ou com ideologia partidária. Eu vou me preocupar com conhecimento e com honestidade. 6 meses o secretário não resolveu, tá fora. Tá fora e pronto. Não tem negócio dele pedir, não. Eu vou exonerar. Negócio de pedir, encobre o cara. Prefeito, pede exoneração. Não, eu vou exonerar para dizer que o povo vê que eu fiquei descontente. E eu tenho que, eu sei que o mais difícil disso não é isso. O mais difícil é você se livrar desse corporativismo do toma lá e dá cá. Mas eu vou me livrar, porque se tiver, eu nunca tive um salário bom que nem prefeito. Eu sei sobreviver com pouco. Se tiver de eu pagar caminhão, lanche, ônibus, lanche para lotar aquela câmara de gente, para mostrar que os caras estão tentando judiar a gente, não querendo aprovar o bem do povo, eu faço. E quero chamar o Ministério Público. O Ministério Público não vai cochilar não, porque já passou do tempo do Ministério Público saber que não pode cochilar. E a lei é inércia, e eu vou movimentar ela. É isso, Moacir. Vamos dar aquela pausinha? Muito bem, pausa para uma água e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o candidato Jurandir de Moura, o Latim, aqui na série 2 em 1 Clube IH2 Foz. Acompanhe a partir de agora 2 em 1, a série de entrevista com os 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia, ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube IH2 Foz, compromisso com a cidadania.
Cassino del Este. Cassino del Este. Muitos prêmios, alegria e diversão. Diariamente, sorteios de tickets com crédito para jogar. Transporte gratuito de quarta a sábado. Chame no WhatsApp 45 9 88 21 9205. Cassino del Este, de segunda a quinta, das 8 da manhã às 2 da madrugada. Sextas e sábados, 24 horas. E domingos até às 2 da madrugada. Mais informações no Instagram, @Cassino del Este. Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinick, especialista em implantes, periodontia e estética oral. Conta com uma equipe de dentistas especializados em procedimentos odontológicos como lentes e facetas dentais, harmonização facial e ortodontia. Possui tecnologia de última geração em alinhadores ortodônticos invisíveis, em DTM e dor orofacial, em endodontia e clínica geral. Ligue agora mesmo para 45 3523 4335 e agende uma avaliação. Rua Belarmino de Mendonça, 110, Centro, Foz do Iguaçu. Há mais de 53 anos, a De Paula Contadores é sinônimo de confiança e excelência no mundo dos negócios. Apresentamos o Rocket, o mais novo produto da De Paula Contadores, especialmente projetado para impulsionar o sucesso de profissionais liberais e pequenos negócios. Através do uso de tecnologia de ponta, o Rocket simplifica processos, trazendo eficiência e praticidade com um custo que cabe no seu bolso. Entre em contato conosco. Rocket, o impulso certo para o seu negócio decolar. De Paula Contadores Associados. Grandes clientes de todos os tamanhos. Você sente dificuldade ao falar em público? Então não perca esta oportunidade única que o Núcleo de Comunicação da ACIF preparou para você. Participe do workshop de oratória conduzido por Isabelle Ferrari no dia 10 de setembro, às 18h30, às 22h. Aprenda técnicas práticas de improviso, aquecimento vocal, a importância da postura e do figurino, como evitar gestos inadequados e utilizar storytelling para cativar sua plateia. Vagas limitadas. Siga @nuconf no Instagram para mais informações. Oferecimento Sicoob e Racon Consórcios. Cuide da sua saúde. Confie aos profissionais do ALT Laboratório. Atendimento humanizado, instalações modernas e confortáveis, estacionamento próprio e a melhor equipe de coleta da região. Oferece exames com diferentes complexidades e processos bioquímicos. Avenida José Maria de Brito, 1552, Jardim Central, Foz do Iguaçu. Utilize nosso teleatendimento no WhatsApp 45 98822 3010. Responsável técnico Maurício Pacheco, CRF-PR 11544. ALT Laboratório. Conte conosco. Tudo em utilidades domésticas você encontra na Casa Vitória. Uma infinidade de itens. Linha completa para bares, hotéis e restaurantes. Artigos para presentes e listas de casamento. Tudo com os melhores preços da Vila Portes. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 481. Telefone 3028-9939. Atendimento também pelo WhatsApp 45 98401 5081. Casa Vitória. Desde 1992. Quem conhece, confia. Casa Vitória. 11h37. Estamos de volta com 2 em 1. Muito bem, 2 em 1, esse espaço do encontro da discussão política de Foz do Iguaçu, parceria, mais uma das parcerias da Rádio Clube com o portal de notícias H2Foz, Paulo Bogler. É isso, Moacir, recebendo aqui o nosso terceiro convidado. A gente já aproveita, faz o agradecimento à presença do Jurandir de Moura Latinha aqui, participando desse espaço democrático, e isso é extensível aos demais candidatos também que já passaram por aqui, pelos que passarão, porque só é possível criar esse espaço pela confiança daqueles que estão postulando essa vaga a prefeito de Foz do Iguaçu. Exatamente, muitas pessoas participando, interagindo conosco, e a gente abre o nosso segundo bloco, então, do nosso espaço de 2 em 1. Candidato, qual a sua opinião sobre a proposta de federalização do Hospital Municipal? A grande questão é a dívida, né? Muito se fala dessa dívida, as poucas pessoas que têm acesso ainda há controvérsias, então são duas perguntas em uma. Federalização e dívida do Hospital Municipal, candidato. Muito me preocupa essa situação. E vai além disso. Eu vejo muitos candidatos
com uma preocupação muito, sabe, que eu acho uma coisa muito pequena, eles ficam colocando como grande, que é a questão do terreno, da desafetação do terreno, que é da União. Isso é a coisa mais fácil de resolver, a questão do terreno. Você permuta, desafeta, né, pede para a União fazer a desafetação, permuta, e o terreno passa a ser do município. Essa é uma questão simples. A federação, ela é necessária, mas perigosa, porque os candidatos e o próprio gestor público começou a mentir para o povo, Chico brasileiro. E não dá mais pra gente ficar aqui ouvindo mentira desse cara, tipo a que o Paulo fala que ele criou o SAMU, entendeu? E aí parece que o presidente Lula criou o SAMU em todo lugar, for lá em Foz, eu vou deixar pro pai de Deus criar. Então a gente não pode mais ir nessa mentira. A minha preocupação é que nós temos lá quase 1.400 CLT. O que eles estão pondo na cabeça de CLT? Que esses vão virar estatutário. E na minha fala anterior, vocês viram que eu falei que nós estamos com um déficit de servidores muito grande. E nós não conseguimos repor. Que dessas pastas que mais necessita nesse momento é da educação e da fazenda, porque nós não temos mais fiscal de preceito. Agora você pensa bem, vamos fazer um cálculo rápido, a CLT, vamos fazer R$3.000 um pelo outro. Se o município está saqueando agora o dinheiro dos servidores públicos, está maquiando para não passar dos 53% da folha de pagamento, você põe esse povo lá, 1.400 pessoas a R$3.000, como que eles vão conseguir fazer as pessoas ser estatutário? Então, é necessário a federação, né? Mas nós temos que, ou o governo federal faz essas pessoas virar estatutário federal, para ficar na conta do governo, ou a gente tem que fazer algo para essas pessoas continuar com a CLT e com os seus empregos garantidos e os seus acertos, seus direitos. Por quê? Isso aconteceu quando o Paulo fez essa situação do hospital de acabar com a Santa Casa. Nós temos pessoas que morreram, não foram nem dois, não recebeu nem o salário, os últimos salários, nem os seus direitos. E nós não vamos passar por isso aqui de novo. A gente tem que tomar cuidado. Essas pessoas, primeiro que essas pessoas aquecem o município. São quase 1.400 pessoas trabalhando, comprando no comércio, né, vivendo aqui. E segundo, nós não podemos novamente só se preocupar em resolver a questão do hospital e de repente nós fazer outra Santa Casa, ver gente morrendo sem receber os seus direitos e desempregado. Então eu quero muito combinar com a ministra Marina para nos primeiros dias que a gente foi eleito, em conta que nós montamos a equipe de transição, a gente conseguiu uma agenda com o governo Lula, com o presidente Lula, através da nossa ministra Marina, para a gente discutir não só o hospital, mas necessariamente essa federação do hospital. Ela é necessária, mas ela tem que ser feita com cuidado. E um pouco das dívidas do hospital hoje é falta de gestão, nós temos que ser sérios. É um cavalo de Troia que o Paulo deixou? É. Porque se montar um hospital é fácil, difícil é gerir. Entendeu? E tem uma situação, candidato, o senhor disse aí, a questão dos funcionários. A Unila assumiria a questão da gestão, mas existe uma empresa chamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que seria quem faria o trabalho. O senhor acha que essa empresa teria condições de assumir o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu em caso de um hospital federal? Primeiro que diretamente nem a Unila poderia assumir legalmente, nem a empresa. A empresa até poderia. Sabe por quê? O povo esquece que nós somos saúde plena. Saúde plena é quem administra o município. Então tem todas essas questões burocráticas que a gente tem que ver como que faz. Porque eu vejo um monte de cara aqui que diz que é administrador, que tem o currículo, eu não tenho formação acadêmica. Mas a gente, quando vai falar uma coisa, a gente tem que falar com muita propriedade. As pessoas têm que lembrar que nós somos saúde plena. E saúde plena, quem faz a administração é o município. Então é uma dificuldade até para a Unila entrar. Nós vamos ter que... Como que nós vamos fazer? Vamos deixar de ser saúde plena? Como que faz isso? Eu não sei como que faz. Se alguém tem que me dar receita. Então a gente tem que pegar um jurista, um jurídico bom, para a gente ver como que faz. Porque o que estão querendo fazer hoje? Estão querendo passar para a Unila, mas ficar com o gestor, e esses gestores que passou aí são ruins demais, meu irmão. Aí que adianta você estar lá com a Unila e os caras de novo não saber gastar, fazer esse cavalo de Troia que estão fazendo. Então a gente tem que saber como que faz, porque não dá para a Unila ficar ou qualquer outro ficar, e a administração vai ter que ficar com Foz, porque é saúde plena. Então a gente tem que ver se pode, como que a gente faz isso legalmente. Uma das questões, saindo um pouco da saúde, vamos falar de mobilidade urbana. O senhor disse em outras oportunidades da questão do ônibus de graça para o morador de Foz do Iguaçu. Como isso vai funcionar na prática? Então, esse é um projeto que ele está dando polêmica, mas isso nós temos hoje 150 cidades que já é de graça. Eu vou dar um exemplo mais fácil, Paranaguá.
Paranaguá, a empresa que está lá é daqui de Foz. Sabia disso? A do... Como que chama ele? Essa que teve aqui, eu quero lembrar o nome dela. Transbalan. Transbalan do nosso amigo lá, amigo entre aspas, né? Conhecido, um dos empresários mais corretos que tinha aqui dentro do transporte, né? Tem que ser sincero. Então, assim, lá quem que paga o transporte lá? É a taxa dos portos. Taxa dos portos. Aqui quem vai pagar aqui é o turista. O turista, quando ele entrar na ponte da Amizade, na ponte do Paraguai, quando ele entrar na ponte da Argentina, quando ele entrar na baixada ali do Leão, BR-277, ele vai pagar uma taxa. Ah, mas isso não pode, então tá bom. Vai lá no Gramado ver quanto que eles cobram. R$35 por carro e mais 5 de taxa da pessoa de hospedagem, dos hotéis, mais R$5. Se nós cobrar aqui, mais 5 não, agora é 9, estou mentindo, 9 acho que é agora. Se nós cobrar R$10 de taxa, só de taxa de hóspede, faz a continha. Nós recebemos 1,5 milhão. E eu não quero ficar só recebendo 1,5 milhão, eu não quero visitante, eu quero turista, que nós não temos turista, que nós temos visitante. O cara desce lá no Rio de Janeiro, põe a bermudona, vem aqui ver as cataratas, e nós temos um monte de coisa para ver. E volta. Eu preciso que as pessoas fiquem aqui 5 dias, mas a primeira cidade tem que estar bonita, tem que estar bem divulgada, entende? Então, quando entrar, vai ter um computador inteligente que a gente vai tentar desenvolver esse mecanismo com as universidades de Foz e, se precisar, outras de fora também. Ali, quando a pessoa entrar, o carro já vai estar ali. Se é placa de fora, placa de Foz não paga. E por que eu vou fazer isso? Porque é que nós temos, esses números não é exato, 4,5% dos grandes empresários da cidade, com carro de 350 mil, 400 mil reais, que não paga o IPVA aqui, porque é carro paraguai. Nós já traz esse dinheiro para cá, que acho que, se eu não me engano, é 25% dos impostos do IPVA é do município. E quando a pessoa entrar ali, vai ser identificado o valor por eixo, entendeu? E ali no computador a pessoa já pode pagar, tanto em peso, tanto em real, tanto em guarani, entendeu? Como em dólar. E até no cartão internacional. E aí esse valor nós vamos investir nos ônibus. E aí você pergunta assim, mas não vai ficar ruim para o turista? Você acha que alguém vai deixar de vir para ver as cataratas por causa de R$20, R$30? Não vai, meu irmão. Entendeu? E aqui até Santa Terezinha ninguém vai pagar. É de Santa Terezinha para lá. E dentro do Paraná o preço é bem pequenininho. E do Paraná para lá aumenta um pouquinho. E dos países vizinhos é um precinho maior. E aí essas pessoas, tem gente que trabalha aqui no Paraguai. Eles vão ter 14 horas de carência. Ele pagou, ele pode passar 200 mil vezes durante 14 horas, que o computador já vai indicar que ele já pagou. Depois de 14, tem uma nova cobrança. Deixa eu ver se eu esqueci. E nós vamos fazer o sistema autarquia por permissão. Vou fazer esse estudo ainda, porque muita gente queremos um ônibus elétrico e o ônibus a diesel nos primeiros momentos, para depois o próximo prefeito melhorar isso. O ônibus elétrico hoje ele custa em torno de 2.200.000. Um ônibus, e esse ônibus pode ser até menor o preço, porque a gente não precisa ser um ônibus grande. Pode ser um ônibus de carroceria de 9 metros no máximo. O ônibus a diesel ele custa em torno de 400 a 500 mil reais, se eu estiver errado. Né? Vamos pagar 500 mil. Ele tem que ser carroceria de 11 metros. Não precisa ser maior nem menor do que isso. Essas empresas, o cara não vai levar o ônibus. E essas empresas vai ser daqui. Qualquer empresário daqui, o dinheiro vai ficar aqui, não vai para fora. Ele vai ter 2 ônibus. Nós vamos criar 150 empresas, 300 ônibus. Tem gente que tá falando que é muito. Se for, a gente diminui, não tem problema. A gente não quer deixar E não, nós vamos ganhar nisso. Nós vamos ganhar na saúde, porque hoje você vê um monte de gente andando sozinho no carro de a pé. Isso traz poluição carbono, poluição sonora, entendeu? As pessoas, a maioria das pessoas novas, estão tomando remédio para dormir, por ansiedade, por algo, porque o estresse, você ficar 2, 3 horas esperando um ônibus, no meio do mato, correndo risco. As mulheres assediadas dentro do ônibus lotado, entendeu? E quando não é isso, você tem que trazer um cara com cheiro de subaco, 2 nas costas, entendeu? Pagar por isso, a prefeitura dando um rio de dinheiro para os caras. E o acidente, porque muita gente, porque não tem um transporte digno, de qualidade, vai de moto. Aonde vai parar o acidente de moto? Na saúde. Então eu vou ganhar em saúde, em qualidade de vida, a cidade vai ganhar por ter um transporte rápido. O turista ele não está pagando. Ele não vai estar pagando. Ele vai ter qualidade de vida na hora que ele chegar na nossa cidade. O senhor propõe a criação de uma nova autarquia. Qual seria o papel uma autarquia da Foz Trans? A Foz Trans vai
tanto o tráfego vai gerar, esses ônibus vai ficar tudo lá, ninguém leva esses ônibus embora para cá, vai ficar lá, ele vai gerar o tráfego, ele que vai dizer, porque assim, o cara tá com o ônibus lá, ele vai andar no lado ruim da cidade hoje, mas vai andar no lado bom, ela vai fazer esse bem bolado para ninguém ser prejudicado, entendeu? E todos comer o bom e o ruim, né? E outra coisa, esqueci de falar para vocês, hoje a gente vai ter uma taxa também, dos grandes geradores. O que é os grandes geradores? Os grandes hotéis, o Mufato. Eu vou dar um exemplo do Mufato Boici, que eu moro lá perto. Eu calculo, não tem esses números certos. Eu calculo que eles têm 100 funcionários lá. Hoje, a média, é uma média também, não tem o valor certo, mas eu calculo que custa R$185 cada funcionário de transporte público. 45 é o funcionário que paga, 140 é o hotel, então é o Mufato, por exemplo. Então, se ele tem 100 funcionários, 140, ele gasta R$14 mil de funcionário, com esse funcionário só daquele mercado lá. Nós vamos cobrar 10% dele para ajudar no transporte, ele vai pagar só 1.400. Aí tem uns idiotas aí para poder... o Latino está criando imposto. Eu não, estou ajudando, ele vai deixar de pagar em 100 funcionários de transporte. 14 mil vai pagar 1.400, que é 10%. Então a gente vai cobrar essas taxinhas também. Muito bem. Nas cidades que o senhor cita aí, não houve redução de visitantes, não tem índices negativos nessa perspectiva de inserir a taxa para o custeio do transporte coletivo? Eu vi cidade no Ceará, e vocês podem puxar aí. Eu vi cidade no Ceará que lá o cara cobra R$80 num carro baixo. E não tem nada na cidade, meu irmão. E os caras pagam. Entendeu? Agora aqui, com as cataratas, com a Itaipu, com a cidade que eu quero deixar a cidade linda, bonita, com esses rios urbanos que eu quero fazer tudo, tirar tudo essas casas, plantar árvore, fazer lugar para as pessoas passear e fazer através de parceria PP pública e privada, PP, quiosque, entendeu? Onde essas pessoas fazem o quiosque, eles constroem eles mesmos e ajudam a construir as passarelas para as pessoas andar de bicicleta ou fazer caminhada com os cachorros e tal, à tarde. E aí depois, quando eles tirarem esses gastos, eles começam a contribuir com o município um valor. Uma cidade bonita, bem trabalhada, entendeu? Trabalhada fora a divulgação. Você acha que nós vamos perder? Nós vamos ganhar. Outra coisa, você pega todas as praias aqui, Bombinhas, Gramado, os caras cobram. E lá não tem o que nós temos aqui, nós temos que ser sério. Nós temos a 7ª maravilha do mundo, meu irmão. Entendeu? Agora, a gente tem que começar a ter turista. Nós não podemos ter só visitante. Nós temos que fazer as pessoas ficar 4, 5 dias aqui. Para ficar, nós temos que ter um transporte público digno, temos que ter uma cidade bonita, linda, e uma cidade que as pessoas cheguem e não só admirem as cataratas, ela admira a cidade. Cara, nossa cidade, sinceramente, é um desastre, é um lixo. É triste falar isso da minha cidade. Porque esses lotes, com esses malandros, latifundiário, que fica na especulação imobiliária, cheio de coisa, a cidade não tem uma jardinagem, não tem nada, e a gente teve esperança aquela vez no Dajó e nada aconteceu, porque a Câmara atrapalhou ele, e ele não soube conduzir isso. O cara, aquele Paulo Noia, que já está lá cortando coisa, também atrapalhou ele. Hoje que todo mundo fica com dó e saudade o Rabelo, ele está pagando porque ele atrapalhou a cidade também. Então assim, eu tenho vontade, não vou ficar na mão de vereador nem de secretário não. Falar um pouco sobre isso exatamente, nessa relação política e institucional entre Câmara e Prefeitura, candidato. O senhor fez a crítica anteriormente às atividades aí de alguns vereadores. Eu lhe pergunto, a função principal, uma das funções principais da Câmara é justamente fiscalizar o gestor público municipal. Muitas vezes as relações que se criam impedem o vereador, né, ou retiram do vereador essa atribuição. Como é que vai ser a relação da Câmara de Vereadores com o prefeito Latinha, do prefeito Latinha com a Câmara de Vereadores, pensando em independência? Cada um tem que fazer a sua parte. O poder executivo é para executar. O poder legislativo é para legislar. Eu não posso fazer parte de um corporativismo onde os caras, e você vê isso, não é só nessa gestão, eu acho muito feio quando alguém fala bem assim, isso não é só a Unifoz, eu estou falando a nível nacional. Agora o fulano tem a base maior, vai aprovar lá porque ele tem a maior base. Cara, e as pessoas ainda não percebem isso. Tá falando assim, não, agora os caras além de ter um orçamento, pegue bem atenção, presta atenção pra vocês, a estrutura física da Câmara não cabe ao povo que tem lá, não tá lotado esse povo. 76 assessor, mais os terceirizados, entendeu? Mais os concursados, mais algum estagiário. A Câmara cabe esse povo? A Câmara, na verdade, é uma corrupção legalizada. Tem assessor lá que ele está lá há 20 anos. E um assessor, até hoje, ele ganha mais do que o vereador. Vocês sabem disso, né?
vai mudar, né? Mas ele ganha mais do que o vereador, porque o assessor, o vereador hoje não tem 13º nem férias. O assessor ganha R$500 a menos do que o vereador tem 13º e férias. Então, quando você vai fazer a soma do vereador no mandato, você faz por 48. Quando você vai fazer do assessor, por 48 meses, você faz por 56 meses. Então, assim, não vai ter o toma lá e o da cá. E a justiça é inércia. Se o Ministério Público não fazer nada, aí nós vamos para cima do Ministério Público também. Não pode cochilar. Eu não vou trocar cargo, porque já é uma corrupção legalizada. Você tem assessor lá que está há 20 anos, o cara ganha esses milhões, o cara não tem uma casa para morar. Sabe por quê? Porque a gente sabe. Nós temos que cortar isso. A gente não tem como provar isso. Então nós temos que ter assessores, nós temos que ter pessoa responsável, não verbo de gabinete. Em todos os dois. Outra coisa, eu quero conversar com os vereadores essa questão que eu sou super contra, do orçamento impositivo, das emendas dos vereadores. O que está acontecendo na cidade, meu irmão? Você ratear o orçamento no executivo, entendeu? Para fazer politicagem, o cara dá 1.000, não sei para quem dos cachorros, o cara faz uma lombada, como que chama, elevada, pelo absurdo de um preço. Não, nós temos que fazer coisa grande. Então, eu quero chamar os vereadores e falar, vamos juntar todas as emendas de vocês, porque aí ninguém vai reclamar de ninguém vai fazer política. Vamos ver o que nós precisamos de fazer grande, vamos juntar tudo essa emenda, vamos fazer algo grande para a cidade. Esse negócio de fazer politicagem, sabe, ficar ajudando ONG, não sei o que, cara, as ONGs, quando ela é de utilidade pública, ela já tem o que ela tem de pegar por legalidade. Não tem que ninguém tá dando nada para a ONG para fazer campanha igual a Carol fez aí. E é o seguinte, eu tenho medo disso, porque a gente pode estar passando por uma situação, põe na porta da frente e pega no fundo de trás. É muito perigoso isso. Muito bem, obrigado, candidato. O tempo voou, Moacir. Vamos para o nosso encerramento da nossa conversa. Exatamente. Aqui, agora recebendo o Jurandir de Moura Latinha, candidato a prefeito pela Federação Rede PSOL. Exatamente, candidato. Nós temos 2 perguntas práticas para todos e faço agora a primeira delas. Em eleito, quais os primeiros atos do senhor como prefeito municipal a partir de 1º de janeiro do ano que vem? A primeira situação que é necessário, e eu não gosto de falar da doença, nós temos que ver a situação do hospital e a do transporte. A do transporte é mais urgente porque está aí, vai terminar o contrato, essa tem uma urgência muito grande. E, claro, é convencer os vereadores a me dar remanejamento. E cortar, e convencer os vereadores acabar com a Foz Habita. Nós vamos fazer uma secretaria biônica, vai ser habitação, vai ser planejamento e vai ser obra, e nós estamos pensando em colocar meio ambiente e agricultura junto. Por quê? A gente vai diminuir cargos comissionados, a gente vai diminuir secretários, que é o mais caro, e a gente vai diminuir diretor, e vamos trabalhar muito com estagiário nessa área de projeto, de administração, para a gente poder economizar. O Foz Habita, ela gasta, eu ia falar para vocês, ela gasta um orçamento só com 2 questões. E aí o cara deixa vencer o orçamento, e é sempre os mesmos caras que faz. É 50% para essa situação dos projetos e 50% com pessoa. Aí você fica 1 ano, não faz uma casinha de cachorro e você gastou todo o orçamento ali. Aí o cara repete, o cara só marqueia esse projeto de novo e volta com ele pro outro ano. E a gente não é bobo aqui. Isso não é agora nesse governo. Isso vem de praxe há anos, entendeu? Então, assim, a primeira situação tem que ser o transporte público, a segunda o hospital e depois outra coisa. Eu quero dizer que, estamos vendo aí candidato, o Ratinho tem praticamente, está em quase toda a candidatura, está no Ratinho. Agora, o que estão fazendo com os professores, você sabe que vai ter que professor que vai ganhar menos de R$24 por hora do Estado, cara, com essa terceirização aí do Ratinho, e os professores têm que acordar nisso. Eu estou vendo o professor votando nos candidatos dele, aí o José é candidato do Ratinho, é funcionário, entendeu? O Paulo, queira ou não queira, só não foi com o Ratinho, mas estava ali para ir. O general é candidato do Ratinho. Os professores do Estado têm que ver que um candidato que não é do Ratinho aqui é eu, a gente tem que ser sincero. É eu e Sérgio Caymmi, eu não estou aqui vendendo o Sérgio Caymmi, mas a gente tem que ser sincero. Então é isso, a preocupação maior é ver a questão desse déficit que está na Secretaria de Educação e na Fazenda, mas o importante, o primeiro passo é o transporte público que está aí em cima e a questão do hospital. Candidato, 1 minuto para o encerramento. Por que o senhor deve ser um merecedor do voto do iguaçuense? 1 minuto. Eu sou merecedor porque eu estudei essa cidade, sabe? Eu fiquei 30 anos estudando cidade. Eu tenho para mostrar a luta. O meu erro foi bater de fora para dentro. Porque o Antônio Gramsci já dizia, né?
primeiro, chega ao poder, apesar que os caras do PCdoB usam essa cartilha, mas estão sempre no poder, não distribuem o poder. O Dr. Gama diz, chega ao poder, distribui o poder. Quando é para distribuir, não é para meus amigos, é para distribuir para o povo, meu irmão. E eu errei. Eu talvez não sou hoje prefeito dessa cidade porque eu bati de fora para dentro. E agora não tem mais como mudar. Eu vou continuar batendo de fora para dentro e quero estar lá dentro para distribuir o poder para esse povo. Estou preparado, tenho conhecimento, não tenho formação acadêmica, mas em conhecimento geral, eu chamo qualquer um, o cara mais intelectual dessa cidade, para debater comigo. Ele pode empatar comigo. Se ele ganhar, tem chuncho. Muito bem, conversamos com o candidato Jurandir de Moura, o Latinha, senhor Paulo Bogler. Isso. Rapidamente. Vamos lá. Ô, gente, pode falar. Não, por favor. Ô, gente, eu peço para vocês, o povo trabalhador, é o povo da periferia, entendeu? E, claro que eu sou sendo de esquerda e não vou esconder, mas o povo de direita que me conhece também, dá um votinho para mim. 18 meu número é 18. 18 neles. Escreva na rede social de vocês, eu não tenho como fazer o corpo a corpo, eu venho de Uber ou de a pé. Escreve lá, #Latinha 18 neles para me ajudar e divulga o meu material. Obrigado pela presença, pelas informações que trouxe, pela exposição aí da sua proposta e sua visão sobre a cidade, candidato. E nós seguimos então, Moacir, amanhã tem mais? Exatamente, amanhã teremos mais 2 em 1 nesse microfone, nessa parceria da Rádio Clube com o portal de notícias H2 Foz. Amanhã, quinta-feira, às 11 horas da manhã, nessa bancada estará Paulo McDonald Guise. Tenham todos uma ótima tarde, vem aí a sequência da nossa programação. Marco Zero, onde tudo começa.